Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, que é o professor Alan Delavine, de empreendedorismo. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empreender em tempos de crise, certo? Mas antes a gente vai relembrar um pouquinho da nossa aula, que a gente falou sobre oportunidades e desafios. Vimos aí o que é oportunidade, o que são esses desafios, né? Falamos um pouquinho sobre o mercado de trabalho, a inserção dos jovens nesse mercado de trabalho, reconhecer oportunidades, enfim. Inicialmente a gente viu aí uma diferença, onde as pessoas acabam se confundindo muito, que é a oportunidade e chances. Muitas pessoas relacionam e até acham que é a mesma coisa. E a gente viu que não é, certo? Logo, as oportunidades é algo que você pode criar em sua vida. E as chances, elas se limitam a possibilidades de acontecer alguma coisa sem nenhuma intenção. E essas chances, né, que a gente vê em matemática, que são as possibilidades de ocorrência de um evento, algo aleatório, tá certo? E aí vimos aí os desafios que a gente falou que exigirá, né, muito esforço. E os desafios eles são de várias formas, situações difíceis, enfim. Falamos do mercado de trabalho, o que é o mercado de trabalho, o que se tem, né, enquanto profissões aí dentro desse mercado de trabalho. Vimos também que os jovens cada vez mais estão sendo inseridos mais cedo, né, dentro desse mercado de trabalho. E falamos sobre o reconhecer as oportunidades. A gente precisa aí estar de olho, né? Falamos que devemos ler bastante, buscar informações, sabermos aí analisar algumas situações, enfim. E aí hoje a gente fala sobre o empreender em tempo de crise. Aí a gente quando fala em crise, a gente precisa entender aí, né? Quando se fala em crise, não é algo novo no nosso país. Então tem aí, ó, desde 2015 que o Brasil ele vem sofrendo com uma grave crise econômica que se instalou em diversos setores da economia. Embora o cenário pareça muito assustador, a verdade é que a crise é também uma fonte de oportunidade. Então a gente vai ver ao decorrer da nossa aula que alguns espaços, alguns setores, eles cresceram com a crise, é até contraditório, né? Com a crise econômica, alguns setores cresceram, mas de fato sim, alguns ramos, que a gente costuma dizer, né, ramos alimentícios que a gente vai ver, virtuais, empreendedorismo virtual vai estar presente hoje na nossa aula, que cresceram com essa crise econômica. E aí, pessoal, a gente vai ver que tem tudo a ver com o momento, tá? Tem uma relação aí, quando se fala em crise, com o momento que a gente está vivendo hoje, pois estamos vivendo uma crise tanto na nossa saúde, como também uma crise econômica no nosso país. Então a gente vai ver aí que alguns setores, eles se beneficiam com esse tempo de pandemia, de crise econômica, de crise na saúde. Aí eu deixo aí uma perguntinha, ó. É possível empreender em tempos de crise? Então fala-se que é compreensível em que os períodos de incertezas aumentem as inseguranças, mas como um planejamento realista, ideal, bem estruturado e suporte financeiro e contábil, praticar o empreendedorismo não se torna um bicho de sete cabeças, mas uma alternativa para superar as dificuldades. Então a gente viu aí lá no início da nossa aula que a gente fala sobre planejamento. E o planejamento ele vai estar presente em todo momento. E olha ele aí aparecendo. É possível empreender. Se a gente tiver um planejamento, a gente tiver ideias bem estruturadas e todo um projeto, um planejamento para que a gente possa seguir aí com o nosso empreendimento. E aí a gente fala de alguns tipos aí de empreendimentos que eles vêm crescendo no nosso país. E tempo de pandemia, tempo de crise, esses ramos aí, eles crescem bastante. E você pode até estar percebendo isso aí na sua casa, no seu bairro, nas notícias,
tá? Então, ó, ramo de alimentação. O setor de alimentos sempre foi considerado imune às crises, por se tratar de um item de primeira necessidade. Afinal, ninguém pode deixar de comer. E de fato, pessoal, é um item aí de primeira necessidade. Então as pessoas não deixam de comer. A gente pode perceber aí os iFoods, né? Você liga, você pede. Os deliveries hoje cresceram bastante, principalmente pois as pessoas elas estão impossibilitadas de sair. Então a gente percebe aí que houve um crescimento maior, como falou aí, que já é considerado, né, imune à crise, mesmo sem essa crise que a gente está passando, essa crise econômica, essa crise na saúde, esse ramo ele já é considerado muito forte. Mas aí por conta da situação, da gente não poder estar saindo, ele ganha ainda mais força, tá certo? Então temos aí, ó, educação e treinamento. Gente, a gente pode estar relacionando a esse modelo de aula que a gente está tendo hoje, né? À distância, vocês estão aí nas suas casas, recebendo esse material aí das nossas aulas, e vocês estão tendo esse tipo de educação EAD, que nós chamamos educação à distância. Então esse ramo ele está crescendo muito. Hoje a gente tem vários cursos que são online, EAD. Temos aí cursos de nível técnico, nível superior, vários níveis, tá certo? Formações, enfim. E aí a situação hoje, ela só faz favorecer esse crescimento, a educação, a utilização dessa tecnologia. Então, as novas tecnologias de comunicação favorecem muito o surgimento de negócios relacionados à transmissão do conhecimento. Hoje, pela internet, é possível aprender sobre uma infinidade de temas. Olha aí, as informações para vocês. Outros serviços também, vocês podem aí perceber, os pais de vocês devem utilizar esses aplicativos, né, de bancos, principalmente. Então, esse serviço hoje ele é muito favorável, pois as pessoas elas não precisam mais estar se deslocando, por exemplo, ao banco para estar fazendo transações, transferências, pagamentos, depósitos. Hoje a gente consegue fazer tudo isso com o nosso aplicativo, ou no celular, ou no computador, enfim. Então esses serviços, e resolver várias coisas também, na verdade. Você pode falar com o seu gerente do banco, através desses aplicativos, resolver qualquer situação, tá? Então esses serviços, eles só estão crescendo. E fala-se, o crescimento do comércio no ambiente virtual fez surgir novas necessidades de logística. Esse é um exemplo de franquia em serviços. Mas existem muitos outros. Os setores bancários, por exemplo, é um grande vetor de expansão, como a gente falou agora há pouco. Acessórios e vestuários. Pessoal, a gente pode perceber que o empreendedorismo virtual, hoje ele é muito forte, desde que surgiu essa tecnologia. Então, as pessoas elas deixaram mais de estarem indo às lojas físicas e passaram a utilizar mais esses aplicativos de compra. Então, acessórios, vestuários, todo tipo de comércio virtual, as pessoas passaram a utilizar. E são várias ferramentas, né, que a gente pode estar utilizando aí nessas compras online. Hoje a gente também tem a flexibilidade de comprar, e essa nossa compra ela chegar às nossas casas. Temos aí a oportunidade também de retirar na loja, onde a gente compra pelo aplicativo, vai na loja, retira só o produto, e aí a gente acaba otimizando o nosso tempo. Não precisa estar lá procurando, escolhendo, a gente faz tudo isso em nossa casa, só vai na loja e retira. Então tem N possibilidades, tá? Com esse tipo de aplicativo, essa ferramenta aí para fazer compras online. Então é um ramo também de acessórios, de vestuários, o empreendedorismo virtual, ele só faz crescer mesmo em tempo de crise. Então temos aí algumas dicas, gente, para quem vai empreender, né? Então vocês podem estar ajudando aí alguém da sua família, algum amigo, dando essas dicas, tá? Até já quem empreende, né? Não só para quem vai começar ou quem está pensando, mas quem já tem o seu negócio, é bom a gente rever algumas coisas. Então, fala-se que a gente deve avaliar
os custos, reduzir os gastos, uso de aplicativo ou mídias sociais, plataformas de vendas online, aplicativos de delivery, renegociar com os seus fornecedores, se for o caso. Gente, vocês com certeza conhecem, tá? Alguns aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Vocês conhecem muito mais do que eu. E esses aplicativos hoje eles estão sendo utilizados para esse tipo de empreendimento, que é o empreendimento virtual, tá? Onde as pessoas estão utilizando para divulgar os seus produtos e até negociar mesmo, tá? Então, é um aplicativo que não tem custo, onde as pessoas estão sendo beneficiadas na divulgação dos seus produtos e, como eu falei, até na negociação. Então, é uma ferramenta que só traz benefício aí. E aí, pessoal, como a gente falou anteriormente, hoje a gente não vive só uma crise econômica, mas e sim uma crise também na nossa saúde, tá? E por conta disso, algumas pessoas elas ficaram impossibilitadas de abrir o seu negócio. Com essa crise na saúde, nós vimos aí alguns hospitais com superlotação, nós vimos aí a falta de materiais, falta de equipamentos, tá? Então essa pandemia, né, que é uma crise na nossa saúde e na nossa economia também. Gente, e por conta disso, a gente viu que alguns estados, né, do nosso país decretaram aí o lockdown. E lockdown, ele é uma versão mais rígida, né, do distanciamento social. E quando a recomendação se torna obrigatória. Inicialmente, a gente voltar um pouquinho aí e relembrar lá no início dessa pandemia, algumas recomendações, né, foram dadas sobre esse distanciamento social. Mas aí as pessoas acabaram não respeitando, tá? E alguns estados decretaram o lockdown. E as pessoas passaram a ser obrigadas a respeitar, pois aí não era só uma recomendação, mas sim uma obrigatoriedade. Com esse lockdown, alguns comércios eles deixaram de abrir, tá? Eles deixaram de abrir, então teve aí uma restrição no comércio. E agora a gente está voltando aos poucos, graças a Deus. Então, consistem em restringir a circulação da população em lugares públicos, permitindo apenas e de forma limitada para questões essenciais, como ir à farmácia, supermercados e hospitais. Então, eram comércios, eram estabelecimentos de necessidade. Só esses estabelecimentos como farmácias, supermercados e hospitais, nesse lockdown, eles puderam estar abertos. Os demais, infelizmente, eles teriam que estar fechados até uma segunda ordem. Tá certo, gente? Olha, vou estar encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Como eu falei para você, como eu sempre falo para vocês, não se prendam só a esse material, pesquisem mais, tá certo? Façam suas anotações para que a gente posteriormente esteja tirando essas dúvidas, tá certo? E principalmente, se cuidem, tá certo? Se cuidem e até a próxima aula. Vou deixar um videozinho para vocês aí e aí eu espero que vocês gostem. Na próxima aula, se a gente tiver oportunidade, vamos aí debater um pouquinho, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Essa é a Neide. A Neide vive em uma das muitas áreas humildes do Brasil, chamadas de comunidade. Ela não teve oportunidade de estudar, é mãe de 4 filhos pequenos, chefe de família e não tem renda fixa. Realiza pequenos trabalhos informais para garantir o sustento, seu e dos seus filhos. Ela tem 2 grandes amigas, a Cida e a Flor. Todas elas vivem na mesma comunidade e na mesma condição, conhecida por vulnerabilidade social. Apesar de não ter estudo, a Neide é uma mulher talentosa. Conhece os temperos como ninguém e é uma cozinheira de mão cheia. Ela gosta muito de cozinhar e todo mundo sabe disso lá na comunidade. Ela até já pensou em abrir uma lanchonete, mas nunca teve nenhuma orientação ou oportunidade, nem sabia direito por onde começar. Um dia, a Cida ouviu falar do Consulado da Mulher e decidiu contar para Neide. O Consulado da Mulher é uma ação social da Consul que tem como prioridade o apoio de mulheres como a Neide, a Cida e a Flor.
O consulado assessora os empreendimentos dessas mulheres, promovendo capacitações, orientando, doando eletrodomésticos utilizados no empreendimento e trabalhando lado a lado com elas. Essas ações buscam consolidar o negócio, resultando em um aumento de renda para as mulheres dessas comunidades. E foi assim que elas tomaram coragem de começar o próprio negócio. Com o acompanhamento do Consulado da Mulher, elas aprenderam a utilizar o livro-caixa, organizar estoques, atender bem os clientes, calcular o lucro e a gerenciar o tempo e funções de cada uma. Elas aprenderam a conduzir o seu próprio negócio. Terminado o tempo de assessoria, que é de aproximadamente 2 anos, elas estão prontas para seguir com o seu empreendimento. Confiantes, orientadas, independentes. Hoje elas têm renda garantida, conseguem manter seus filhos na escola, fizeram uma pequena reforma nas suas casas e já estão pensando em expandir a lanchonete. Mas a maior mudança aconteceu dentro delas. Hoje elas se sentem seguras e felizes. Com seus esforços e o apoio do consulado, elas se empoderaram, se tornaram as protagonistas das suas histórias. A Neide, a Cida e a Flor agora são empreendedoras.